Cumprimento a igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu te apresento o teu servo aqui, Senhor. Pai querido e Pai amado, usa ele, Paizinho eterno, igual o Senhor está usando ultimamente, Pai, para trazer a tua palavra, o teu ensino. Senhor, meu Deus, meu Pai, abre nossa mente, nosso coração para escutar a tua palavra, o teu ensinamento, meu Deus. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim agradeço minha oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Posso assentar, irmãos? Glória a Deus. Vamos dar início ao estudo sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. Que Deus possa nos conduzir nesse estudo, que venha tirar todo embaraço, todo e qualquer impedimento das nossas mentes. E que Ele venha falar conosco neste lugar. Não só hoje, mas no decorrer do estudo, que provavelmente deve ser um estudo longo, né? Mas creio que vai ser muito edificante para a nossa vida. Amém? Irmãos, por favor, todos abram as Bíblias em Lucas. Nós ainda não vamos ler, mas já para deixar em aberto, a vida de Jesus, irmãos, tem que ter um começo para a gente iniciar esse estudo. E eu meditando em casa, a gente pode começar de diversos pontos, né? Primeiro ponto, o nascimento de Jesus. Só que nós sabemos que o nascimento de Jesus na manjedoura, com Maria e José, não foi ali que começou a existência de Jesus. Jesus já era alguém que já existia muito antes disso. Aí, eu meditando em casa, eu pensando, poxa vida, por onde eu começo, né? Eu começo por aí. Aí eu pensei, eu posso começar por João Batista. Mas a gente tem que entender que a pré-existência de Jesus, ela é muito importante. O que é a pré-existência de Jesus? João, ele vai ser perfeito em começar a escrever sobre a vida de Jesus, o Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1, é um versículo muito conhecido por todos. Como é que começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então João, ele vai além. Ele não começa, existia um homem chamado José e uma mulher chamada Maria. Não, ele não começa assim. Ele começa lá do começo, antes de todas as coisas serem criadas. Antes do haja luz e houve luz, no princípio estava o Verbo. E o Verbo era Deus. A palavra era Deus. Quem é esse Verbo e quem é essa palavra, irmão? É o próprio Jesus. Então, antes de todas as coisas serem criadas, ele já estava, ele já era presente, ele já era quem ele é. Ele não se tornou o Rei dos Reis, ele sempre foi Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente pode encontrar em 1 Coríntios, eu vou dar antes de começar mesmo, em 1 Coríntios capítulo 8, vai dizer, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas estão por Ele. Ou seja, nós devemos ter entendimento que todas as coisas são para Deus, e tudo veio por intermédio dele, por intermédio de Cristo. Todas as coisas foram criadas através dele. Sem ele, nada disso aconteceria, teria sido criado. Em Colossenses 1, versículo 15, vai dizer, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, Jesus, ele não foi um acaso. O plano de Deus, irmãos, da minha e da sua vida, já estava firmado muito antes dele criar o universo. Antes de Deus formar os astros e as estrelas, ele já tinha o pleno conhecimento daquilo que iria de vir, daquilo que era necessário ser feito. E pelo intermédio de Cristo Jesus, todas as coisas aqui na terra foram feitas. Por intermédio dele, o plano da salvação foi feito. Então, a gente tem que ter um entendimento que a existência de Cristo, ela vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Ele estava com Deus, ele é o próprio Deus, ele não tem começo. Aquilo que não há começo, irmão, não pode ter fim. O nosso Deus, ele é infinito. O nosso Jesus, ele permanece hoje e para sempre. Então, quando nós temos esse entendimento, que o plano de Deus está firmado muito antes de tudo isso aqui surgir, muito antes de eu e você nascer, de estrelas haverem, antes de a luz haver, antes de qualquer criação, Deus, ele já tinha um plano concreto no seu coração. O plano de enviar Jesus aqui na terra e morrer pelo meu e pelos seus pecados não foi um acidente. Foi plano de Deus. Foi projeto de Deus. Não foi um equívoco, não foi um acidente, não foi um acaso. Para a gente entender esse plano de Deus, a gente tem que entender que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Em Colossenses, Paulo vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito, muitos têm como aquele que é criado primeiro, né? Esse é meu primogênito. Quando um pai fala isso para um filho, quer dizer que ele foi o primeiro que foi gerado, o primeiro que foi feito, o primeiro que nasceu. Só que, tanto na cultura judaica, quanto na hebraica, quando falava-se de primogênito, se falava de relevância e de status. Era o mais importante. Era o de nível hierárquico maior. Este é o primogênito. Não quer dizer que ele foi gerado. Porque Jesus, ele não foi criado, ele não foi gerado. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele não estava no meio da criação. No primeiro dia, Deus não fez primeiro Jesus. Não, ele já estava lá. Ele sempre existiu. Então, ele não tem começo. Ele não foi uma obra feita como a gente é feito, como a gente foi criatura, como a gente foi criação de Deus, melhor dizendo. Mas, para a gente entender que o plano de Deus já estava pronto, mesmo antes da criação do mundo, e que Jesus não se tornou o Senhor, ele sempre foi, a gente tem que entender Gálatas capítulo 4, eu não sei se a gente vai conseguir usar ali, Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5, mas se os irmãos não conseguirem acompanhar, os irmãos prestem atenção na minha leitura, amém? Que diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, mas vindo a plenitude dos tempos. O que quer dizer a plenitude dos tempos? Ou seja, o momento oportuno para Deus enviar o seu Filho. Deus, ele não estava lá num dia qualquer, 2000 anos atrás, e falou: eu acho que eu vou mandar Jesus agora. Quando Deus fez isso, era porque era o tempo oportuno para que ele fizesse isso. Em que sentido, irmão Abraão? No sentido político, no sentido da humanidade, no sentido regional. Por que Deus não mandou Jesus aqui, onde estavam os índios, os povos aqui no Brasil, ou na América do Norte, ou na Europa? Ele foi mandar lá naquele lugar.
porque foi da plenitude. Ali era o lugar perfeito, a hora perfeita. Não teve acaso, não teve poréns. Ali foi o plano perfeito de Deus. Se não fosse ali era o lugar que tinha que ser. Então Jesus, ele não nasceu por acaso, não nasceu nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Ele nasceu na hora exata, no momento exato, na hora oportuna, onde as leis estavam do jeito que tinha que estar. Jesus encontrou as pessoas que ele tinha que encontrar. Ele falou aquilo que ele tinha que ter falado. Foi escrito e trago para nós aquilo que devia ter sido escrito. Nada se perdeu, nada ficou para trás, não tem nada faltando e nem nada sobrando. Tudo está conforme os planos de Deus. E isso nós entendemos a soberania dos planos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A história da humanidade está na mão de Deus. A história do universo está na mão de Deus. Porque tudo é na plenitude do tempo de Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a adoção de filhos. Mas aí, para a gente entrar nesse começo desse plano, nós já entendemos que esse plano sempre esteve criado, sempre esteve feito. Mas para a gente entrar no nascimento de Jesus, nós temos que falar de um homem que fez parte desse plano, que é João Batista, filho de Zacarias, filho de Isabel, primo de Jesus. João Batista, aí a gente entra em Lucas capítulo 1, os irmãos estão aí abertos. Deixa aí aberto, irmão. Em João, capítulo 1, vai dizer o seguinte, deixa aí aberto em Lucas, viu, irmão? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Aí lá em Marcos, capítulo 1, no comecinho também vai dizer assim, como está escrito nos profetas, o profeta Isaías vai dizer isso aqui, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecadores. João já era aquele que iria vir antes de Jesus preparar o caminho, porque Jesus nasceu na hora exata e no momento exato e começou sua obra no momento oportuno. Alguns dizem e querem colocar motivos, o porquê que Jesus não começou seu ministério antes, não começou com 29, 28, 25. E podem colocar diversas coisas, mas uma coisa a gente tem que ter certeza, independente de qualquer outra, é que na permissão de Deus e o projeto de Deus e o plano perfeito de Deus era que Jesus começasse com 30 e terminasse com 33. E ponto. Os motivos a gente pode elaborar e arrumar vários, mas o plano perfeito de Deus estava trilhado. Quando a gente vai agora para Lucas 1, a gente tem que entender que as profecias já tinham cessado há mais de 400 anos, desde o profeta Malaquias, quando Malaquias prometeu a vinda do precursor de Jesus, do Messias, né? E que ele teria a força e o poder de Elias. Então, há 400 anos atrás, Malaquias tinha profetizado isso, e depois disso, silêncio. Por mais de 400 anos, nenhuma profecia, Deus não falava com o povo e nada. 400 anos de silêncio. Mas, em Lucas capítulo 1, versículo de número 4,
versículo de número 5, vamos começar do número 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aqui estão os pais de João Batista: Zacarias, sacerdote do templo, Isabel, descendente de Arão. A gente tem que entender uma coisa: tanto na vida, há alguns certos paralelos entre o nascimento de João Batista e a vida de João Batista, com a vinda de Jesus, a família de Jesus. Tanto o pai de Jesus, José, tanto a mãe, que era Maria, e a mãe de João Batista, e o pai, eles eram pessoas fiéis e tementes a Deus. Deus não mandou nem João Batista, nem Jesus para famílias descrentes, nem para famílias de pouca fé. Olha só que interessante. Duas coisas que nós devemos atentar aqui: eles eram justos diante a Deus, eles eram irrepreensíveis, eles eram um casal modelo, pessoas irrepreensíveis no mandamento do Senhor. A vida deles era um exemplo numa geração que era corrompida. Havia corrupção em muitas áreas, até entre os sacerdotes havia corrupção, mas eles eram um casal fiel e temente a Deus. Eles viviam o que pregavam, irmão. Eles não eram pouca coisa, não. Naquela época, eles eram diferenciados. Pregavam não somente aos ouvidos, mas também pregava aos olhos, o que é muito difícil encontrar hoje, que é uma pessoa que não só fala da boca, não só prega para que nós ouvimos, mas prega também. Olha, 2 copos, Deus abençoe. Mas prega também para que as pessoas vejam. A vida dela é uma pregação do Evangelho. Ela prega e vive aquilo que ela prega. As pessoas podem contemplar a pregação daquela pessoa ao vivo e a cores. Esse casal era desse tipo. Mas a vida com Deus, o segundo ponto é: a vida com Deus não é viver numa estufa, irmão. Não é viver igual o pessoal da minha idade para frente vai se lembrar daquele filme que era um rapaz que vivia numa bolha, que a mãe dele colocou ele numa bolha. Você já viu esse filme, Daiane? Passava na TV. A mãe dele colocou ele numa bolha e ele não conhecia nada do mundo. Era um homem bolha. Não conhecia nada do mundo. Viveu a vida sem respirar um ar fresco. A vida com Deus não é assim. Não é assim. A vida com Deus, ele sendo esse casal top, maravilhoso, homem e mulher de Deus, na presença de Deus, a vida com Deus não nos blinda das aflições. Porque vai dizer que ambos eram de idade e Isabel era estéril. A esterilidade, irmãos, a gente vê a diferença que muitas das vezes, neste mundo que nós vivemos, a esterilidade de uma mulher é uma bênção. O mundo está tão corrompido que tem gente que vê isso como benefício. Um homem sem infértil é tido como benefício, é uma coisa boa. Mas nessa época, irmão, era uma das piores coisas que podia acarretar uma mulher, é ela ser estéril. Naquela época era um pesadelo tão grande que o que Raquel disse ao seu marido Jacó? Alguém sabe? Dai-me filhos, senão eu morrerei. Olha a gravidade que era para uma mulher não poder ter filhos. Que Raquel chegou a Jacó e falou: ou tu me dá filho, ou eu vou morrer, de tamanha a minha aflição. Então, esse casal abençoadíssimo por Deus, não tem
uma casa repleta de filhos, e homens e mulheres andando e pulando daqui a acolá, homem forte, homem de Deus. Não tinha, não tinha. A gente tem que entender que a caminhada com Deus, muitas das vezes, a gente sofre aflições maiores do que até o ímpio que não serve a Deus. E aí, Lucas capítulo 8, acompanhe comigo, irmão. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo do Senhor lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e tu o chamarás de João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Veja, quando esse anjo aparece, havia 400 anos de silêncio. E ali volta a profecia do Senhor dizendo que Zacarias teria um filho e colocaria o nome dele de João. Como tinha, irmãos, naquela época, muito mais sacerdotes do que deveres sagrados, ou seja, tinha muito mais gente do que serviço. Naquela época, eles lançavam sorte para ver quem iria fazer determinado tipo de coisa no templo. Coisa que hoje, na realidade, a gente tem até dificuldade para arrumar pessoas para fazer coisa na casa de Deus. Naquela época não, tinha muita gente e pouco serviço. Hoje continua até muitas das vezes pouco serviço, mas não tem gente para trabalhar na obra do Senhor. Lá o negócio era diferente, tinha que sortear para ver quem iria fazer determinado tipo de coisa. Para ver quem iria cumprir cada função. E oferecer incenso, irmão, era considerado um grande privilégio. Era considerado um grande privilégio. Nem um sacerdote, ele podia passar a vida e não ser sorteado para ir lá colocar o incenso. Ele podia passar a vida inteira e poderia não acontecer isso, né? E não poderia também, era tão sério o negócio, que ele não poderia servir no incenso mais de uma vez na vida. Era só uma vez, se fosse sorteado. Uma vez só. Então era uma grande oportunidade para Zacarias fazer aquilo ali. Ele estava esperando a vez dele. E aí foi lançado sorte, Zacarias foi o escolhido. Só que nós entendemos, desde o começo, que o plano de Deus, ele é o quê, irmão? Soberano. Não foi lançado sorte. O próprio Deus selecionou Zacarias para que entrasse no templo, para que fosse lá servir no incenso. O servo de Deus, irmão, ele não vive de coincidências. Tudo é plano e projeto de Deus na nossa vida. Se aconteceu para o bem, se aconteceu para o mal, é plano de Deus. Amém? E Zacarias foi o selecionado para entrar lá para oferecer o incenso. E ali o anjo do Senhor aparece, o anjo santo aparece a Zacarias, dá a profecia a ele fica com temor, porque a gente vai entender que aquele que é pecador e aquele que é fraco de entendimento, igual todos nós somos, quando se encontra com o anjo do Senhor santo, não consegue nem ficar de pé. Quando apareceu ao pai de Jesus, houve temor. Quando apareceu a Maria, houve temor. Quando apareceu a Zacarias, houve temor. Mas o nascimento de João Batista, irmão, ele está envolvido com algo sobrenatural. O seu nascimento é anunciado por um anjo. E 3 coisas acerca de João Batista, a gente tem que destacar. Primeiro, ele era fruto
de um milagre. A mãe era estéril e os pais também eram avançados em idade. 2, ele é fruto de oração, irmão. Ele é fruto de oração. As orações antigas, irmãos, ainda ecoam nos ouvidos de Deus. Muitas das vezes a gente nem se lembra das orações que nós fizemos há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, mas elas ainda ecoam nos ouvidos de Deus. Elas ainda estão circulando até o céu. Elas ainda estão ali. Deus ainda está sentindo o cheiro das nossas orações antigas. Não é porque ela é antiga que ela tem data de validade, não, irmão. As nossas orações, guarde isso no seu coração, as nossas orações, por mais antigas que sejam, elas ainda ecoam nos ouvidos de Deus. Muitas das vezes nós oramos uma vida para que algo aconteça, e Deus respondeu a nossa primeira oração, irmão. Deus não se esquece de quando um homem ou uma mulher quebrantado, abaixa a sua cabeça e ora a Ele. Ele não se esquece não, irmão. Deus ele não é esquecido igual a gente, não. Ele se lembra das minhas e das suas orações. João, ele era fruto de oração. A demora em Deus responder às nossas orações não quer dizer que Deus negou a nossa oração, não, irmão. Muitas das vezes Deus só está esperando a plenitude dos tempos na nossa vida. Amém? Os irmãos estão conseguindo entender? Amém. Os irmãos vão dando glória aí para ver se os irmãos estão entendendo. Amém? Não faz parte, né, irmão, da gente, não faz parte do nosso trabalho determinar a época ou a maneira que Deus tem que responder às nossas orações. A gente tem que pedir que Deus ouça as nossas orações e faça segundo a vontade dele. Terceiro ponto, ele era motivo de alegria, porque ele veio preparar o caminho do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Uma coisa que eu particularmente, Abraão, acho muito interessante da gente analisar sobre o contexto de João Batista, é que ele não era o principal, ele sempre apontava e glorificava a Jesus. Irmãos, é muito difícil. Eu estava comentando isso com a minha irmã Margarete. E eu conversando com ela, eu falando, a Bíblia fala, e os irmãos acho que vão concordar comigo. Se alguém não concordar, me fala aí. Mas a Bíblia fala que tem gente que planta, tem gente que rega e tem gente que colhe. Nem sempre aquele que planta, Daiane, é aquele que rega. Nem sempre aquele que plantou e regou é aquele que vai colher. E é muito duro, irmão, você ser aquele que planta, ou só aquele que rega, porque você não recebe o fruto. Vai dizer que isso não é verdade? Quantos missionários, a vida de um missionário comum é assim, vai para tal lugar, ajunta a pessoa, prepara uma igreja, quando a igreja está quase pronta ou pronta, agora tu sai daí, tu vai para outro campo, que agora vai vir alguém só para colher os frutos daquilo que você fez. Ele não tem fruto, ele recebe foto, ele recebe vídeo, ele recebe uma mensagem, mas ele não colhe daquele fruto. E é duro, irmão, a gente ser a pessoa que está plantando. Ora, a gente tem uma igreja do quê? De 30, 40 membros, se contar palheireiros, todo mundo que está envolvido. Mas possa ser que todo mundo aqui morra, até eu mesmo morra, e essa igreja vai dar colheita forte, colheita brava mesmo, quando todo mundo aqui já tiver passado. Mas vai ter igreja plantada em Palheireiros, vai ter igreja plantada no Vista Alegre, vai ter sede em Samurritz. Ah, mas a Daiane nunca viu a igreja com 200 membros, com 300 membros. O pastor Zé Maria, a pastora Gorete nunca chegou a ver a sede da igreja Cristo é o Pão da Vida, com 3, 4 andar, com uma multidão de ciclo de oração, com uma multidão de jovens do outro lado. Mas eles foram que plantaram. Possa ser que veja? Possa ser que veja. Mas eles plantaram, isso eu tenho certeza. E é duro, irmão. É duro, porque nós somos um povo que é acostumado a plantar e receber, trabalhar e colher.
né? A gente trabalha um mês para receber a cada 15 dias o nosso vale, né? A gente é acostumado assim. A gente é acostumado assim. Mas é duro. João Batista, ele foi aquele que preparou o caminho. Eu não sou o caminho. Eu não sou a verdade nem a vida. Aquele que vai vir depois de mim. E há mérito nisso, irmão. Você tem que se agradecer a Deus por ser participante, por ser aquele que carrega a pasta, por ser aquele que põe o copo d'água, por ser aquele que limpa a igreja. Ai, mas eu não vou pregar, mas você é aquele que trocou as pilhas do microfone do pregador. A glória a Deus por isso, porque eu faço parte do caminho. E isso tem que ser valorizado no nosso meio. Cada irmão tem que ser valorizado. O irmão que passa um pano, o irmão que direita uma coisa, o irmão que puxa as cadeiras. Ele pode ser, não é o pregador, não é aquele que todo mundo dá glória a Deus e agradece o sermão, mas ele faz parte do caminho. E é duro você ser aquele que não colhe da colheita. Ainda mais quando você trabalha plantando e trabalha regando. Imagina, né? Imagina. Eu creio que todo mundo se identifica com isso. Então, e a gente até vai falar mais isso para frente. No 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Isso é forte, hein? Quem é mãe, recebe aí. Quem pode dar uma glória aí? Já desde o ventre da sua mãe. Cadê a Denise? Denise será desde o ventre da sua, cheio do Espírito Santo. Isso é forte, irmão. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irmã, isso aqui é de arrepiar. Olha só que privilégio, um homem a ser escolhido para preparar um povo bem disposto para ouvir a pregação de Jesus. Irmão, isso aí é privilégio. Nós somos privilégios de fazer parte da caminhada cristã de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Qual é o preço de uma alma? Ninguém pode estipular. Aquele que trabalha para que uma alma seja levada ao céu, irmão, é incalculável o preço. E não tem valor maior aquele que prega daquele que troca a pilha do microfone, não. Naquele grande dia, todo e cada um receberá o seu galardão por direito. E é muito interessante, a gente pode destacar aqui 5 verdades aqui. Um homem grande aos olhos de Deus. A gente tem padrões aqui nesse mundo, né? De pessoas grandes aos nossos olhos. E aos olhos desse mundo, né? O padrão de grandeza nesse mundo, ele é contaminado e ele é totalmente diferente de Deus. Um homem grande, um homem poderoso, um homem de nível alto, né? A gente coloca padrões, né? Ou geralmente é um doutor de alguma coisa, ou ele é médico, ou ele é advogado, ou ele é cientista. Ele tem que ter ali, o nome dele não pode começar já o nome, tem que ter ali um doutor, alguma coisa. Aí, o retrato da grandeza de João Batista era justamente a sua humildade. Porque a gente entende que tem aqueles que regam, tem aqueles que colhem. Tem aqueles que plantam. Só que a gente vê e a gente sabe que tem pessoas que não se contentam com ser aquele que planta. E não se contenta com ser aquele que rega. Ele não se contenta. Ele está sempre tentando ser o que planta. Ele está sempre tentando ser alguém que Deus não chamou para que ele seja.
João, ele era humilde em entender que eu não sou o principal, mas sim aquele que está por vir. Isso é de uma humildade, isso demonstra um caráter, isso demonstra, sabe, que eu diminua, né? Que eu diminua, mas que o Senhor cresça. João, o principal fato de ele ser um grande homem de Deus era a sua humildade. João, ele não era um noivo, mas ele era amigo do noivo. Ele não era o Messias, mas ele preparou o caminho para o Messias. Ele não era a luz, mas ele testificou, ele falou sobre a luz. Ele não era o cordeiro, mas apontou para Jesus e falou o seguinte, 1 João, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falou nada sobre ele apontou para Jesus e falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso, meu irmão, é entender o porquê e o para que nós fomos chamados. Eu não sou grande, eu não sou poderoso, eu não sou demais, eu não tenho unção, não. Eu sirvo para apontar o Cordeiro que tira o pecado dessa humanidade que está cheia de pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, segundo ponto, João, ele foi um homem consagrado a Deus, né? João Batista, ele foi um nazireu, né? Ele não bebia bebida forte, né? Ele foi consagrado a Deus já desde o seu ventre, né? A única pessoa assim que foi descrita na Bíblia foi quem, irmão? Alguém sabe? Voto de nazireu e consagrado ao Senhor desde o ventre. O único assim foi Sansão, o único. Sansão, ele foi consagrado desde o ventre, ele tinha um voto de nazireu. Só que a gente pode fazer um paralelo, né? Sansão, ele era um homem forte de uma maneira externa. Quem olhava para Sansão via um cabra bruto, que matava e multidões, derrubava todo mundo, e ele era forte externamente. Mas nós entendemos e nós sabemos que o verdadeiro homem grande, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ele não é forte externamente, mas ele é forte internamente e espiritualmente. Ele é um homem de oração, ele é um homem centrado com o chamado de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve e entende a voz de Deus. Sansão, ele era forte, ele matava, ele derrubava, ele fazia, a pessoa via e via uma pessoa forte. Mas João Batista, você não tinha essa visão. Aquilo que saía de dentro dele demonstrava a grandeza de Deus, não o que estava fora. Terceiro, um homem cheio do Espírito Santo. Desde o ventre de Isabel, João, ele era cheio do Espírito Santo. Primeiro, quando, eu vou pular, isso está na próxima aula, e provavelmente a aula vai ser um pouco mais curta hoje. Mas quando João está na barriga de Isabel, e Maria vai se encontrar com Isabel, Isabel está ali, se eu não me engano, com 5, 6 meses, já com João na barriga. Maria também já tinha sido profetizada também pelo anjo, que ela iria conceber um filho. Quando Maria chega com Jesus na barriga e encontra Isabel, já com um pouco mais avançada na gestação, o que acontece? Isabel é cheia do Espírito Santo, mas a palavra de Deus fala que, quando Maria sauda Isabel, o menino faz o quê? João Batista na barriga de Isabel faz o quê? Pula. Porque conhece a presença do seu Senhor, irmão. E, irmão, isso é poderoso. Uma criança que ainda não está nem na maturidade de nascer, de 5, 6 meses, reconhece a presença do seu Senhor.
ela dá um pulo. Ela não deu um pulo por coincidência não, né, irmão? Ela deu um pulo porque ali estava o mestre, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. E é tão cheia do Espírito Santo Isabel que Maria não precisa contar nada. Maria não precisou contar que estava grávida. Maria não precisou contar que um anjo apareceu a ela. Maria não precisou contar quem estava na barriga dela. Ela já falou: eis aí a mãe do meu Senhor. Jesus amado, isso é revelação do Espírito Santo pura, irmão. É você bater de frente com Jesus e você ter ali todo o entendimento, e você ter ali toda a mansidão. Irmão, o Espírito Santo, ele fala conosco diariamente, se a gente quiser, e de diversas maneiras. Nós só precisamos manter o contato com o nosso Salvador. Mas não vou me alongar aqui, que isso é coisa para a próxima aula. Quarto e quinto lugar. Um homem usado por Deus e ousado em Deus. Ou seja, ele era usado e ousado. O ministério de João, todos têm ali uma base. João era um homem que batia de frente, que ia para cima. Por quê? Porque desceu sobre ele o poder de Elias. E Elias ia de frente sobre os políticos, sobre os poderosos, sobre os magistérios, sobre todo mundo. Não tinha um que ficava na frente que tivesse errado, que ele perdoasse não, irmão. Era descer o cajado mesmo e não tem outra. Então, João, ele provocou uma verdadeira revolução na sua época, né? Espiritual, dizendo, né? Ele clamava ao povo, aos líderes religiosos, aos políticos, ao arrependimento. Ele estava cheio do poder de Elias, como foi profetizado por Malaquias. A mesma ousadia que Elias demonstrou, João também demonstrou. E ele trouxe um avivamento. Era necessário um avivamento para que Jesus pudesse já chegar, preparar todo o ambiente. Ele bagunçou. Jesus, ele chega no momento em muita discussão religiosa. Não à toa nós vamos ver durante toda a vida de Jesus, os fariseus, as pessoas querendo pegar ele no pulo, querendo ele pegar, querendo fazer perguntas tendenciosas. Porque João levantou isso. João aumentou tudo isso. Ele inflamou o povo com o poder de Deus. Ele inflamou o povo com sabedoria de Deus. O povo não conseguiu ficar quieto depois de ouvir aquilo que João Batista tinha para dizer. A palavra de Deus deixa a gente inquieto. Muitas das vezes não deixa a gente dormir. Muitas das vezes a gente fica matutando a semana inteira com aquilo que a gente recebe da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fogo consumidor sobre as nossas vidas. Ela queima o pecado, ela queima a nossa carne, ela entra nas nossas entranhas, ela corta a divisão entre a alma e o coração, irmão. Isso é poder de Deus, isso é palavra de Deus na nossa vida. A gente passa a semana inteira vivendo, e a gente chega de um domingo para o outro e fala: irmão, palavra poderosa foi a de domingo, estou comendo a semana inteira, porque isso é poder de Deus, irmão. João, cheio do poder de Deus, com a autoridade que Deus deu, ele inflamou aquele povo do evangelho do Deus Pai, irmão. Ele inflamou aquele povo do evangelho, e o povo não conseguia muitas das vezes entender o que estava saindo da boca dele, mas o povo ficou agoniado, querendo saber mais, querendo entender mais. O seguiam, mas eu não sou aquele que vai tirar o pecado do mundo. Há de vir o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele trouxe o avivamento, irmão. Ele colocou o machado na raiz das árvores. Ele cortou aquilo que tinha que ser cortado. Ele aterrou os vales, ele nivelou os montes, irmão.
Ele fez coisa que era poucas pessoas que tinham coragem de fazer, contrariou os poderosos, inflamou o povo, que o povo naquela época gostava de tacar uma pedra em alguém até morrer. Não sei se vocês perceberam isso na Bíblia. Eles gostavam de tacar uma pedra até a pessoa morrer. Então ele inflamava o povo, ele ia para cima dos poderosos, ele alinhou os montes, ele direitou os caminhos tortos, ele aplanou as veredas no lugar. Ele preparou o caminho para Jesus. Isso é ser um homem grande aos olhos de Deus, irmão. Isso é ser um homem grande aos olhos de Deus. Alguém que faz aquilo que Deus o enviou para a terra para fazer. Você não entrou na barriguinha da sua mamãe por um acaso, não foi sem querer. Por mais que sua mãe possa te dizer, nossa, eu não queria ter, não foi preparado, mas foi no momento oportuno. Você não era para nascer nem um dia antes, nem um dia depois. Você nasceu no momento exato, você está no lugar exato ao qual Deus quer que você esteja. Você está rodeado das pessoas exatas para que você pregue a palavra. Não é coincidência a pessoa que você encontra na rua, não é coincidência você me conhecer e eu conhecer você. Não é coincidência você estar aqui nessa noite. Tudo é plano e projeto de Deus, mas nós precisamos ser grandes homens e grandes mulheres na mão do nosso Deus, amém? Irmãos, vou parar por aqui, na próxima aula a gente já vai falando sobre o nascimento de Jesus. Digamos que hoje foi a aula 0, a próxima aula será a aula 1, né? Aí nós vamos de fato começar a falar sobre a vida de Jesus, amém? Deus abençoe e agradeço a minha oportunidade.